Você quer me lembrar? Você pode ficar à vontade, eu agradeço. Eu não, tô de boa. Bom, vou pedir que algum varão faça uma oração para a gente começar, por gentileza. Vai, Teco. Ok, vamos orar. Pai, soberano, muito obrigado pelo dia de hoje. Graças ao Senhor pela vida de todos que estão aqui. Graças ao Senhor por tudo até agora. E eu gostaria de pedir que o Senhor possa estar cuidando da aula que teremos agora, que o Senhor possa estar cuidando do Daniel, que irá dar aula de 1 Timóteo, e que nós possamos aprender mais sobre sua palavra. Que o Senhor possa estar usando ele, que o Senhor possa estar cuidando daqueles que ainda não entraram, e que o Senhor possa estar cuidando do resto dessa noite. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Lembrando, finalizamos já Tito e estamos partindo agora para 1 Timóteo, ok? Vocês vão ver que conversa muito Tito e 1 Timóteo, são duas epístolas que têm temas muito, muito comuns e congruentes, então eu acho interessante ver como a palavra de Deus ela se complementa, principalmente aqui quando a gente está observando no nosso contexto das epístolas pastorais, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar introduzindo primeiro a epístola. Nós falamos um pouco sobre a introdução naquela aula introdutória, hoje eu vou me estender um pouco mais sobre isso, para a gente ter uma visão mais clara sobre o que está escrito, para que não fiquem muitas dúvidas, tá bom? Certo. Essa epístola de 1 Timóteo é a primeira de duas que Paulo escreveu a Timóteo, e Timóteo recebeu esse nome da sua mãe Eunice e de sua avó Loide. E alguém sabe o que significa Timóteo? Eu sei. O Davi está indo Honrado. buscar no chat Nossa, GBT. pesquisei no Google, GBT. tá ali, filho. Honrado por Deus. A parte do Deus está certo. Aquele que honra a Deus. Perfeito, aquele que honra a Deus. Então você vê que Judite, por que eu falei Judite? Eu tava estudando sobre Judite, desculpa. Eunice e Lloyd, que eram judias devotas, convertidas ao cristianismo, colocaram esse nome para Timóteo, meio que já o prometendo assim para Deus. E elas mesmas sempre ensinaram Timóteo nas escrituras do Antigo Testamento, desde a sua infância. E existe a possibilidade que seu pai, um grego, tivesse morrido antes mesmo de Timóteo conhecer Paulo. Ou seja, eu e Timóteo temos isso em comum. Perdemos o pai cedo. Timóteo, ele era da região de Listra, ele era da cidade de Listra, uma região da Galácia, e possivelmente Paulo levou Timóteo a Cristo, certamente, eu acredito, durante o seu ministério em Listra, lá durante a sua primeira viagem missionária. Não sei se vocês lembram, que está registrado lá em Atos. Todos se lembram, né? Com toda certeza. Quando Paulo voltou a Listra, ele decidiu levar Timóteo para acompanhá-lo agora em sua segunda viagem missionária. Embora Timóteo fosse muito jovem, talvez ali no final da sua adolescência, começo dos seus 20 anos, ele tinha a reputação de ser muito piedoso. Ou seja, ele era extremamente reverente a Deus. Um exemplo para nós jovens, quer dizer, um exemplo para todos nós, né? Devemos todos nós ser extremamente reverentes a Deus. Timóteo, ele seria discípulo, ele seria amigo e também um grande colaborador de Paulo pelo resto da vida de Paulo. Tendo ministrado com ele em Bereia, Atenas, Corinto e tendo acompanhado também sua viagem a Jerusalém. Timóteo ele também esteve com Paulo em sua primeira prisão em Roma e ele foi para Filipos depois da libertação do mesmo. Além disso, Timóteo é citado diversas vezes durante todas as outras epístolas paulinas. Nós vemos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, diversas vezes Paulo enviando Timóteo como seu representante, ou como a gente vai ter aqui, né? Agora em 1 Timóteo, Paulo enviando Timóteo para colocar as coisas em ordem em Éfeso, servindo como uma espécie de evangelista lá. A gente vai ver isso lá em 2 Timóteo 4:5. Paulo
o chamando de evangelista diretamente. Alguma dúvida até aqui? Se não, vamos entrar agora no contexto histórico de 1 Timóteo. Nós vemos que depois de Paulo ter sido liberto da sua primeira prisão romana, a gente vê isso lá em Atos 28, Paulo ele torna a visitar várias cidades na quais ele já havia ministrado, inclusive Éfeso, deixando Timóteo ali para tratar de problemas que haviam surgido lá dentro da igreja, como a gente vai abordar bastante, falsas doutrinas, desordem na adoração e até mesmo a necessidade de uma liderança qualificada. E mais à frente no livro, mais ao final do livro, vai se falar sobre o materialismo, o apego que os efésios tinham ao que era material. Então, Paulo deixa Éfeso em Timóteo. Deixa Timóteo em Éfeso e parte então para Macedônia, de onde ele escreveu essa epístola, com o fim de ajudar Timóteo a cumprir a sua difícil tarefa na igreja. E é importante a gente analisar a escritura e ver que Timóteo era realmente bem tímido. E por isso era necessário que Paulo constantemente o encorajasse. E a gente vai ver diversas palavras de encorajamento durante aqui a carta de 1 Timóteo. Enfim, aí vai entrar no contexto teológico que a gente vai ver no capítulo. Mas foi necessário que Paulo constantemente incentivasse Timóteo a continuar na sã doutrina, na verdadeira doutrina. Perfeito? Seguindo agora para o nosso contexto teológico, então a gente vai para a leitura do capítulo, para nós todos juntos identificarmos qual que é o contexto teológico, onde se identifica o contexto teológico de 1 Timóteo. Ok? Alguém tem algum comentário sobre a parte do contexto histórico? Se não, vamos à leitura. Eu vou pedir que alguém leia os versículos 1 e 2 do capítulo 1, por favor. Posso ler? Por favor. Quer ler, Carol? Tá bom. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Muito obrigado, Davi. Bom, vamos lá. Vocês acham que o contexto está inserido nesses versículos? Perfeito, não está. Então, vamos tratar dos versículos e vamos partir para os próximos para ver se identificamos, então, o contexto lá nos próximos, tá bom? O versículo 1, ele nos traz de quem é a autoria da carta. Nós começamos com Paulo, que aqui ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Isso não só demonstra a autoria desta carta para Paulo, mas também demonstra a sua autoridade. Paulo ele está ressaltando que ele foi escolhido por Cristo para ser apóstolo, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade de homens. Paulo falando dessa maneira, ele iria impedir que outros se passassem por ele para tentar trazer algum falso ensino ou tentar transmitir alguma mentira para Timóteo. Ok? Existem linhas teológicas, alguns filósofos, alguns historiadores que debatem a autoria da carta para Paulo. Porém, não faz sentido nenhum, porque como nós vamos ver mais à frente, a própria carta fala sobre aqueles que são falsos mestres. E qual seria o sentido de um falso mestre falar sobre falsos mestres? Ele não iria querer transmitir uma verdade dessa. Ok, vamos lá. E Paulo falando assim, ele ia assustar os falsos mestres que estavam tentando se passar por ele. E essa apresentação de Paulo, ela é frequente em todas as suas epístolas. Nós podemos ver em todas que ele se apresenta assim, não necessariamente como apóstolo, mas ele inicia suas cartas dizendo Paulo, e ele insere um texto, ele fala alguma coisa relativa a ele, ou encorajando já a igreja, ou exortando a igreja. E isso demonstra o tamanho, carinho e dedicação que ele tinha na hora de transmitir a palavra de Deus. Ele fazia questão de colocar que essa autoria não era só dele, mas também divina. Ok?
Alguém quer fazer algum comentário sobre o versículo 1? Vamos seguir para o versículo 2, então. Onde nós temos o destinatário. E quem que é o destinatário da carta? Timóteo. Perfeito. Timóteo, a quem Paulo chama de meu verdadeiro filho na fé. E quando vemos Paulo dizendo que Timóteo era seu verdadeiro filho na fé, isso não só mostra o amor que existia entre Paulo e Timóteo, mas também mostra a responsabilidade que Paulo assumia com Timóteo. Mostrando que Paulo se considerava, de certa maneira, um guia e um exemplo na fé para Timóteo. E ele queria lembrar Timóteo disso, porque tudo que ele iria escrever após isso é um grande encorajamento para ele. Ok? Alguém pode, por gentileza, ler dos versículos 3 ao 5? Eu leio. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Perfeito. Aqui, acredito que todos já conseguimos identificar o estudo, o contexto teológico do livro. O contexto ele está inserido certamente dentre os versículos 3 ao 5. Mas vamos conversar mais sobre para deixar mais claro para nós qual que é o foco da lição, qual que é o foco da carta, dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? O versículo 3, ele começa nos dizendo que Paulo deixou Timóteo em Éfeso, assim como nós vemos lá em Tito, para que ele ordenasse certas pessoas a não ensinar mais falsas doutrinas, para colocar a ordem nas coisas. E assim como Tito enfrentou falsos mestres em Creta, Timóteo estaria passando pelo mesmo problema, porém agora em Éfeso. E falsos mestres, se nós formos observar, são de constante recorrência, tanto nas epístolas paulinas, quanto nas epístolas gerais. Sejam os judaizantes, ou sejam apenas falsos mestres que não são nomeados, ou os gnósticos, que seja. E essa temática é extremamente importante para nós. Nós devemos estar atentos e vigilantes quanto aos falsos mestres e às falsas doutrinas que podem começar a surgir em nosso meio. E devemos, com muito amor, e baseados na sã doutrina, corrigir aqueles que pregam qualquer doutrina que não seja a verdadeira doutrina, que não seja a doutrina de Cristo. Perfeito? Por isso, eu vou sempre ressaltar quando tiver algo assim, é importante estudarmos a Bíblia. Nós estamos estudando Colossenses agora e fala para transbordar do pleno conhecimento, e devemos buscar cada vez mais este pleno conhecimento. Porque assim podemos impedir que falsos mestres entrem em nosso meio. Devemos estar sempre vigilantes quanto ao que eles falam, porque pode ser muito belo, mas se não é da parte de Cristo, se não é utilizando a palavra de Deus, não há valor algum. E às vezes é até mesmo perigoso, pode estar nos afastando de Cristo. Bom, vamos seguir então para o versículo 4. Se ninguém tiver algum comentário sobre o versículo 3. Bom, nós vemos aqui no versículo 4 algo que nós já vimos no final lá de Tito, no capítulo 3, no versículo 9. Paulo, ele está aqui recomendando Timóteo para que ele evite dar atenções a mitos e genealogias intermináveis. Porque essas apenas causam controvérsias e elas não promovem a fé. Elas apenas causam divisões. Nós vimos isso lá em Tito. Se lembram? Se vocês não se lembram, vocês precisam tomar algum remédio para memória, ver como que tá a vitamina de vocês, porque foi há menos de uma semana atrás, galera. E nós vamos ver isso sendo citado novamente lá no capítulo 4 de 1 Timóteo. E isso mostra, mais uma vez, o quanto Timóteo precisava ser encorajado e o quanto ele era jovem e talvez às vezes ingênuo para alguns problemas que poderiam surgir. Então Paulo está constantemente o lembrando disso. Enfim,
Indo ao versículo 5, nós chegamos ao que podemos chamar do centro deste contexto teológico. Todas as instruções que foram dadas nos versículos anteriores, no 3 e no 4 principalmente, elas visam o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Falsas doutrinas e discussões intermináveis não provêm de um coração puro. Elas não podem proceder de uma boa consciência, porque como nós vimos lá em Tito, capítulo 1, no versículo 15, os impuros estão com suas mentes e consciências corrompidas. E certamente não são provenientes de uma fé sincera. Talvez haja alguma fé, mas não é sincera, é uma fé hipócrita. Não há amor algum nisso. Há apenas a despromoção da fé. Há apenas divisões. Apenas surgem problemas a partir disso. Nós devemos buscar diariamente esse amor que procede de um coração puro, porque nós fomos purificados por meio de Cristo. E ele tem um coração puro. Nós devemos ter uma boa consciência, porque fomos transformados para algo bom por meio de Cristo. Nossas consciências estão livres do pecado. E nós devemos, de fato, demonstrar sinceridade na nossa fé, negando falsos ensinos e discussões inúteis, que só podem causar problemas no nosso meio. O livro de 1 Timóteo, ele tem tudo a ver com o procedimento piedoso, não só do evangelista, mas de todos os cristãos, no serviço de Deus na fé. O que é fundamentado no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, quando nós formos ler aqui 1 Timóteo, pode falar, Gui. Pode terminar, depois eu continuo. Perfeito. Quando nós formos ler aqui 1 Timóteo, nós devemos considerar todos os textos dentro do contexto de que a verdadeira doutrina é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E esse proceder deve ocorrer em piedade. Isto é, esse proceder deve ocorrer em reverência a Deus. E isso tendo em mente que vivemos uma vida digna de nossa filiação divina. Lembrando que não somos daqui e somos, na verdade, da grande pátria celestial. Somos apenas embaixadores de Cristo aqui. Pode falar, Gui. Essa questão é muito interessante do serviço de Deus na fé, né? Porque justamente os debates aí que ele coloca, né, não se ocupe com fábulas, né, intermináveis, só promovem discussão e realmente só promove isso, só. E a gente percebe, igual, às vezes aparece para mim algumas sugestões de vídeo onde existem debates, onde senta um pastor de um lado e um padre do outro, e ficam lá debatendo. E, no fim, acabam até se ofendendo às vezes. Isso só gera discussão, só gera briga. Ao invés de gerar ali o serviço de Deus na fé, né, que vem aí desse amor, amor que é de um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera, promovem discussões, promovem debates. Isso é uma coisa que não traz benefício nenhum para a fé. Porque nesses debates, ninguém convence ninguém, ninguém ama ninguém, é só ali para saber quem sabe mais. E Timóteo era uma pessoa que tinha muito conhecimento aqui, porque obviamente aprendeu com Paulo, que aprendeu de Cristo. Então ele é uma pessoa que tinha muito conhecimento. E por ser jovem, né, acho que os jovens, mais do que, ainda mais quando os jovens começam a ter um certo conhecimento, ficam arrogantes, né, ficam ali orgulhosos. E às vezes querem mostrar que sabe mais que pessoas que estão em algum lugar, quer mostrar que sabe. E Paulo já começa logo no início da carta falando, olha, não fica se envolvendo nessa discussão. Ao invés disso, se preocupe em promover a fé. Se preocupe em estar a serviço de Deus na fé. Porque esse sim é o verdadeiro serviço que todos nós devemos estar a serviço de Deus na fé. Ele não é seu Senhor? Então você deve estar a serviço dele. Não a buscar discussões ou buscar mostrar que você sabe. Né? Eu estou dizendo isso porque talvez, né, nós que às vezes estudamos e adquirimos um certo conhecimento, ainda muito limitado, mas por ser um conhecimento já ok, às vezes a arrogância vem junto, né? A gente quer sempre mostrar nosso ponto, sempre mostrar que a gente está certo, e isso pode ser um desserviço para a fé. Sim, perfeito. Muito obrigado, Gui. E nós vemos que tanto a arrogância quanto o querer sempre estar debatendo, daí que surgem grupos, daí que surgem denominações. Porque A não concordou com B, discutiu e formou a igrejinha dele ali.
E quando isso acontece, há muitas palavras, há muita sabedoria, muito conhecimento, mas não provém de Deus. Não provém de um amor, não provém de uma boa consciência, não provém de uma fé sem hipocrisia. É vazio. Não tem sentido algum nesse tipo de discussão. Mais algum comentário? Eu, Por favor. é interessante isso que o Guilherme falou agora aí, porque as discussões geralmente estão em torno daquilo que a Bíblia não fala. Hoje em dia, estão se discutindo opiniões, e opinião não leva ninguém para o céu. O que leva é Cristo, é a fé em Cristo Jesus. E uma vida de dedicação, de obediência, e eu posso ter uma opinião diferente da sua em diversos assuntos, mas nunca vai ser diferente do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina só uma coisa, só um caminho, só uma verdade. Então, já dizia talvez vocês não tenham conhecido, o Alaor Leite falou numa aula uma vez, que a diferença está das igrejas que existem hoje, diferentes denominações, está no que a Bíblia não fala. Aí que está a grande diferença, porque a Bíblia só fala uma coisa. Então, a diferença está no que a Bíblia não fala. As pessoas começam a discutir coisas que não estão na Bíblia. Até, às vezes, assuntos podem estar, mas querem impor a sua opinião, e a sua opinião não é não bate com a verdade que a Bíblia está ensinando às vezes. Muito obrigado, Tenente. Não, e de fato, eu tenho um grande amigo que cresceu como dentro de uma família, um berço de ouro, né? Nós chamamos dentro da Igreja de Cristo, e optou pelo catolicismo. Mas por que ele optou pelo catolicismo? Ele optou justamente por coisas que não estão na Bíblia, coisas extra-bíblicas que o influenciaram. E justamente o aconselhamento de Paulo para fugir das discussões inúteis, cabe a nós também. Podemos acabar. Há momentos que sim, vamos ficar encurralados contra a parede, mas é aí que devemos ter o conhecimento para dar a razão da nossa fé e não para entrar numa discussão. Devemos mostrar que, de fato, nossa fé está embasada única e exclusivamente na Bíblia. E isso deve bastar. Além disso, que a pessoa fique falando sozinha. Por mais que seja difícil, a pessoa deve ficar falando sozinha. Caso ninguém tenha mais algum comentário, vamos seguir para os versículos 6 e 7, por favor. Quem quiser pode fazer a leitura. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. É até o qual? O 6 e o 7. Então eu li já o 6 e 7. Perfeito, muito obrigado. Nós começamos o versículo 6 com Paulo dizendo que alguns já haviam se desviado dessas coisas. E muito provavelmente antes mesmo de Timóteo chegar lá. Muito provavelmente as discussões já estavam acontecendo há muito tempo e as pessoas estavam se desviando, cada um tomando o seu rumo. E por isso que mais à frente, no capítulo 3, nós vamos ver sobre bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, e novamente vamos ressaltar a importância de um presbitério que pastoreia. Porque dessa maneira, com uma liderança correta, as pessoas não estariam fugindo cada um para o seu lado, sendo levado por qualquer tipo de verdade. Estariam todos embasados na mesma doutrina, na verdadeira doutrina. Perfeito? Muitos já haviam, com certeza, adotado doutrinas que não eram embasadas no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Eles estavam se tornando como os impuros que vemos lá em Tito capítulo 1. E esses que eles haviam abandonado as instruções de Paulo estavam voltando a discussões inúteis. E como bem vimos lá em Tito, apenas levam a divisões dentro da igreja. E esses que estavam fugindo das instruções de Paulo e estavam fugindo da doutrina. Só um instante.
foi interrompido por um alto-falante que tem por volta de 1,85 m. Aqueles que o conhecem sabem de quem eu estou falando. E aqueles que conhecem minha paciência imaginam como eu fiquei também. Bom, vamos lá. Esses que estavam fugindo das instruções de Paulo, estavam fugindo da verdadeira doutrina, estavam apenas atrapalhando a igreja. Estavam, como nós já vimos e já comentei, dividindo. E era necessário que Timóteo lembrasse deles sobre a verdadeira doutrina. Pode falar, Gui. Eles não estavam a servir de Deus na fé. Perfeito. Eles estavam, na verdade, no desserviço na fé, né? Que não dá para falar desserviço de Deus, porque não dá para colocar algo negativo para Deus, né? Bom, vamos lá. Seguimos então no versículo 7 e vemos que aqueles que haviam fugido da verdadeira doutrina queriam ser mestres da lei, quando na verdade eles nem mesmo compreendiam o que eles diziam. Ou seja, eram como aquelas pessoas que você chega para conversar sobre qualquer assunto e ele tem uma opinião. E consegue desenvolver muito bem a opinião, tal, e você vai ver o cara tá falando nada com nada. É que nem se eu chegar para mim falar, para dar uma opinião super sólida sobre economia. Eu vou te enrolar. Eu vou te enrolar por uns 10, 20, 30 minutos, mas não vou falar nada. Ou, se vier com perguntas muito complexas, filosóficas, eu vou conseguir te enrolar. Eu vou ser profissional nisso, mas não vou falar nada. Esses que se passavam por mestres da lei, eles falavam, mas na verdade não falavam nada. Ou seja, esses que estavam em discussões inúteis estavam como os impuros e os descrentes que nós vimos lá em Tito. Eles estavam com as suas consciências e suas mentes corrompidas. Não havia amor nenhum no que eles pregavam. Eles estavam com suas consciências corrompidas, não havia uma boa consciência no que eles pregavam. Seus corações eram impuros e, por consequência, eram hipócritas na fé e não podiam praticar nenhuma boa obra. Nós vimos isso lá em Tito, no capítulo 1, no final do capítulo 1. As afirmações tão categóricas que eles faziam não tinham valor, porque eles não pregavam nada que fosse a verdadeira doutrina. Eles estavam pregando, muitas vezes, seus próprios interesses. E quantas vezes nós não vemos isso no mundo religioso? Pessoas que não pregam a verdade, mas pregam seus próprios interesses. E isso é perigoso, porque, dessa maneira, quantas pessoas não se afastaram da fé? Que desserviço na fé. Como o Guigui disse, eles não estão trabalhando no serviço de Deus na fé. Pelo contrário. Nós precisamos, de fato, estar atentos a isso. E nós devemos agora olhar para as nossas vidas, examinar as nossas vidas. E precisamos ver se o que pregamos e o que tentamos ensinar procede de um amor, vem de um amor que procede de um coração puro. Se quando ensinamos alguém, nós estamos ensinando com boa consciência. Se não estamos em pecado. E se estamos, de fato, vivendo o que ensinamos. Caso contrário, somos hipócritas e impuros e somos como esses que pregavam as falsas doutrinas. Não há diferença alguma. Se quando ensinamos estamos de acordo com o que vemos no contexto de Timóteo, então aí sim há algum valor no que falamos. Porque estaremos pregando sobre a verdadeira doutrina e com piedade e com reverência. Ok? Algum comentário sobre esses dois versículos? Certo. Vou pedir que alguém leia então dos versículos 8 ao 11, por favor. Eu leio. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Perfeito, muito obrigado. Nós seguimos aqui nesse trecho e eu vou trabalhar esse trecho como um todo, porque não tem como trabalhar versículo a versículo aqui.
Porque é um trecho muito enxuto de informação, e se eu trabalhar só no versículo 8, eu vou falhar com o versículo 9, eu vou falhar com o versículo 10 e vou falhar com o versículo 11. Estarei falhando com as escrituras. Então, eu vou trabalhar num trecho inteiro. Então, se você estiver anotando na sua Bíblia, ou estiver fazendo uma anotação, pode colocar versículos 8 a 11, tá bom? Eu sei que a gente normalmente não faz isso, mas vou fazer assim, tá bom? Vai ser só dessa vez. Não prometo, mas vai ser só dessa vez. E nós vemos aqui, nesse trecho, Paulo dizendo que a lei é boa. Mas como que a lei pode ser boa se, como vemos lá em Hebreus, ela é limitada e passageira? Se ela é proveniente de mãos humanas? Alguém sabe me responder isso? Que são homens inspirados por Deus. Muito bom, mas não é o que eu queria ouvir. O 10, mas eu seguro. Ah, não ganha estrelinha. Mas mais algum palpite? Qualquer palpite é muito válido. Talvez porque a lei usada de maneira adequada mostrava que éramos pecadores? Sim, 10. Não é exatamente o que eu queria ouvir, mas 10. Muito obrigado, Gui. Eu vou dar meia estrelinha. Falar que você quer ouvir que eu falo. Tá bom. Ó, eu vou falar e você repete, pode ser? Vai, vai. A resposta é que ela é meio difícil de se enxergar. Porém, ela está no próprio texto. Paulo diz que a lei ela é boa, porque ela suporta e complementa o evangelho. Ela proíbe tudo o que impede uma pessoa de ensinar uma verdadeira doutrina, que impede de um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Não tem como, se nós olharmos aqui, os transgressores, os insubordinados, os ímpios e pecadores, os profanos e irreverentes, os que matam pai e mãe, os homicidas, os imorais sexualmente, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos e os que o juram falsamente, pregarem uma verdadeira doutrina. Eles podem pregar alguma coisa, mas não vai ser uma verdadeira doutrina. Eles podem pregar algum tipo de doutrina, mas não é verdadeira. Ela é vazia. Nós já falamos isso, que não tem valor algum. O versículo 9, ele é bem categórico em afirmar que a lei não é para os justos. E isso ajudaria Timóteo a enfrentar aqueles que pregavam falsas doutrinas, onde se buscava misturar a lei do Velho Testamento com a graça, os ensinamentos de Deus no Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo no Novo Testamento. E nós já falamos sobre isso em diversos estudos que já fizemos aqui. Quem é justo não precisa da lei. Ele é justificado por Cristo. Alguém abre, por gentileza, lá em Gálatas 2:16, por favor? É pra ler? Por favor. É meu hobby, né? Vou ler aqui. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não porque fazemos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Muito obrigado. Nós não somos justificados mediante as obras da lei, mediante obras humanas. Nós somos justificados exclusivamente pela crença e fé em Cristo. Qualquer coisa que for além disso, de acordo com o contexto de Gálatas, deve ser anátema, deve ser negado. Não é o verdadeiro evangelho. E deve sim ser confrontado e retirado do nosso meio. Nós não podemos ter medo de agir dessa maneira. Porque se agirmos dessa maneira, com um bom coração, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, nós estaremos pregando a verdadeira doutrina. Nós estaremos agindo de forma piedosa na promoção da fé. Na promoção da fé, contexto errado. No serviço de Deus na fé. Perfeito? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Alguma dúvida? Se não, vou pedir para que alguém faça a leitura dos versículos 12 ao 14, por favor.
Pera, eu tenho uma dúvida. Ixi, Não rapaz. sei se eu entendi assim muito bem, é que eu fiquei meio confusa, eu confesso. Mas então, tipo, basicamente, a lei, então, seria, tipo, poderia ser usada assim, para fazer falsos ensinos, eles seriam, tipo, meio que usadas por esses ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, é isso? Eu não sei se eu entendi muito bem, desculpa. Sim e não. Esses ímpios, pecadores, enfim, poderiam usar para gerar uma falsa doutrina, mas nós temos um problema muito grande, que eram os judaizantes. Não sei se vocês lembram. Não só os judaizantes, mas outros grupos, tantos de judeus também, tentavam ensinar que você deveria misturar a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, com as leis do Velho Testamento. E só assim poderiam ser aceitos. Então aqui Paulo está deixando bem claramente, ó, a lei foi boa porque ela aponta o que impede a pessoa de ter uma boa consciência, um amor, um coração puro e uma fé sincera. Agora, a lei não tem valor nenhum quando estamos falando sobre salvação. Para não dizer que ela não tem valor nenhum, ela tem pouco valor. Porque com a lei podemos aprender princípios extremamente importantes para a fé cristã, mas que são resumidos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Perfeito? Agora entendi, obrigada. Tá bom, espero que tenha ficado bem claro. Se alguém tiver dúvida, por favor, me interrompe. Porque eu sei que às vezes eu falo difícil. Vou pedir que alguém leia dos versículos. Alguém leia dos versículos 12 ao 14, por favor. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, Gui. É um trecho bem interessante da gente ler. Porque a partir do versículo 12, temos Paulo demonstrando a sua imensa gratidão a Cristo, que o escolheu para divulgar o seu evangelho. Apesar de Paulo ter sido, como nós bem sabemos, e vemos no versículo 13, blasfemo, perseguidor e insolente. Mas, apesar de tudo isso, ele foi capaz de obter misericórdia por meio de Cristo. Isto porque ele era ignorante e não sabia que estava perseguindo o próprio Cristo. Paulo perseguia e matava cristãos porque ele achava que era a coisa certa a se fazer. Ele era ensinado a fazer isso como se fosse a coisa correta. Ele achava que dessa maneira ele estava promovendo a fé. Ainda assim, apesar dele ter sido perseguidor do próprio Cristo, nós vemos no versículo 14 que ele foi capaz de experimentar a graça de Cristo. E não só experimentar, mas a graça transbordou com a fé e o amor, que podem ser encontrados apenas em Cristo Jesus. E, de novo, isso aqui refuta qualquer outro tipo de doutrina, que pode dizer que você pode encontrar fé e amor em Krishna, você pode encontrar fé e amor em Buda. Não, a verdadeira doutrina prega que a fé e o amor só podem ser encontrados em Cristo. O resto pode te agregar em alguma coisa na vida? Talvez. Mas não é uma verdadeira doutrina. Não deve ser seguido como doutrina. Perfeito? Paulo, assim como qualquer outro pecador, assim como nós, já esteve longe de Cristo. Ele já esteve condenado à perdição. Porém, depois que ele de fato se entregou a Cristo, ele pôde conhecer a verdadeira doutrina, que está fundamentada no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ele conheceu a Cristo e ele pôde imitar as características que só podem ser encontradas nele. Em 1 Coríntios 11:1, ele diz para nós imitarmos a ele, porque ele imita Cristo. E se de fato nós procuramos imitar a Paulo, ou imitar algum imitador de Paulo, ou imitar algum imitador do imitador de Paulo, que assim seja, nós iremos ter um amor que procede de um coração puro, pois seremos purificados em Cristo, teremos uma boa consciência, porque estaremos livres e afastados dos nossos pecados, e teremos uma fé sem hipocrisia,
porque ela será fundamentada em Cristo, que nunca irá nos abandonar e muito menos pode falhar conosco. Nós devemos estar apegados nisso como se, não é como se, tendo ciência de que nossas vidas dependem disso. Se não estamos apegados a isso, estamos apegados à morte. Por isso, devemos levar isso tatuado aqui assim na testa. Sou de Cristo. Porque qualquer outra coisa não tem valor. Qualquer outra coisa não agrega na nossa espiritualidade. Qualquer outra coisa pode ser algum outro tipo de doutrina, porém não é a verdadeira doutrina. E devemos nos afastar e negar essas outras doutrinas. Perfeito? Bom, vamos seguir então. Versículo 15. Ninguém tem nenhuma dúvida? Desculpa. Bom, vamos para o versículo 15 então, onde está escrito assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O versículo 15, nós vemos aqui Paulo se colocando como o maior e o pior de todos os pecadores. E não somos todos nós os piores pecadores? Todos nós negamos a Cristo em algum momento da nossa vida. Enquanto nós não o aceitávamos, nós estávamos constantemente negando. Apesar de Paulo ter sido escolhido como ministro e apóstolo de Cristo, ele se considerava o maior de todos os pecadores mesmo assim. Ele reconhecia que, de fato, ele ainda tinha pecado. Ele não era puro, ele não era perfeito, porque apenas há um puro e um perfeito, que é Cristo. E ele ressalta algo que nós já comentamos também lá em Tito. Cristo veio ao mundo não para salvar alguns pecadores. Ele veio salvar todos aqueles que o aceitarem. Até mesmo o pior deles, como Paulo se identifica aqui. Para Jesus não existe limite para o seu amor. Não há seleção especial de pessoas. Ele quer que todos estejam com ele na eternidade. Mas para isso é necessário uma decisão. Necessário que se escolha a Cristo e se negue o mundo, se negue qualquer outro tipo de doutrina que for pregada. Dessa maneira, nós poderemos sim dizer que conhecemos a verdadeira doutrina. Nós poderemos dizer que somos piedosos, que somos reverentes a Deus. E como Paulo bem diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse versículo? Senão, vou pedir que alguém leia dos versículos, os versículos 16 e 17. Eu leio aqui. Por favor. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele pela vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No versículo 16, nós vemos que, justamente por haverem pecadores, foi necessária a misericórdia de Deus, para que todo aquele que se arrepender possa um dia evidenciar, demonstrar a grandeza de Jesus Cristo e a sua completa longanimidade. Você quer uma boa notícia? Você ainda pode mostrar a longanimidade de Cristo amanhã. Quer dizer, hoje, eu consigo garantir hoje, amanhã eu não consigo. Você consegue demonstrar hoje, porque ele está aguardando até agora para voltar. Ele está sendo muito longânimo, vendo o mundo completamente afundado em pecado e conflitos. Ele está esperando, porque pode ser que alguém o aceite. Ele acredita nisso, e devemos ter a certeza disso também. Assim, a pessoa que um dia foi pecadora, assim como nós, ela vai poder aceitar Cristo e vai poder servir de exemplo para aqueles que um dia irão crer nele, para que assim possam ter a vida eterna com ele, assim como nós também esperamos ter. No versículo 17, nós vemos características únicas, características exclusivas do nosso Deus. Primeiro,
Ele é eterno. Ou seja, ele está além de todo o tempo. O templo não, o templo também, né? Mas o tempo não tem influência alguma sobre ele. Ele não teve início e nunca terá fim. Ele é imortal, em segundo lugar. Nada pode afetá-lo, nada pode matá-lo. Justamente por ele ser eterno, ele é imortal. Ele não está suscetível a doenças, a fome. Ele está longe de toda causa de morte. Ele está longe do pecado. Nele não há pecado algum. Ele é único. Não há nenhum igual a ele. Muitos podem até tentar dizer que existem outros deuses, mas nenhum desses deuses possui a mesma característica do Deus Todo-Poderoso. Apenas ele merece toda a honra e toda a glória para todo sempre. Como nós vemos em Romanos 11:36 e também cantamos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E por isso nós devemos exaltar e proclamar que a ele, pois, seja a glória eternamente. Apenas Deus merece toda a glória. Apenas ele merece toda a honra, porque ele criou tudo. E a ele tudo pertence. Se não fosse por ele, nós nem sequer estaríamos aqui. Não teríamos a oportunidade de compartilhar e crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Perfeito? Vou pedir que alguém leia antes. Alguém tem algum comentário até aqui? Alguma dúvida? Pode falar, Madu. Eu tenho um comentário que eu fiquei pensando, né? Assim, eu gosto muito de como o Paulo ele usa o passado dele, assim, não como algo, como eu posso dizer, não algo que ele exclui, né? Mas algo que ele de fato usa ao favor de Cristo, né? E isso serve também, acredito que como aplicação para nós, porque o nosso passado, né, antes de Cristo, ele pode ser uma arma muito grande para a gente poder proclamar o evangelho, né? Porque ele demonstra, de fato, assim, a questão de você encorajar a outra pessoa. Porque assim como Paulo, ele fala que ele foi o pior dos pecadores, e a pessoa que ela tá em pecados, né, quando ela reconhece que ela tá em pecados, ela tem esse sentimento de, poxa, eu sou o pior, eu fui horrível. E ela, assim, você mostrando a diferença, a transformação que Cristo fez na sua vida, como Paulo tá deixando claro pra gente aqui, isso faz uma grande diferença. E é uma arma que nós podemos usar hoje em dia para levar o evangelho para essas outras pessoas, de modo que elas se identifiquem, né? E possam, de fato, se sentir acolhidas e abraçadas. Achei esse ponto interessante. Eu vou só fazer um breve comentário no comentário, aí você pode falar, tá, Carol? Eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir minha voz, vocês querem ouvir a voz de outras pessoas, mas ainda temos 2 versículos para falar sobre e eu vou ter que comentar em cima disso. Porque, de fato, nós devemos demonstrar nas nossas vidas que Cristo nos transformou. E se podemos nos orgulhar da mudança que Cristo fez nas nossas vidas, talvez assim as pessoas vejam que há esperança. Porque muitas pessoas estão esperando uma mudança de verdade, estão esperando poder ver alguém que mudou. E não alguém que muitas vezes cresceu em um meio cristão e sempre foi aquele exemplo. Muitas vezes isso não encoraja as pessoas. Claro, é exemplar e que a vida dessas pessoas que sempre foram exemplares sejam louvadas. Graças a Deus por isso. Mas aqueles que mudaram, graças a Deus por isso também. Porque cada um pode pregar o evangelho de uma maneira diferente. Todos podem se tornar úteis no serviço de Deus na fé. Pode falar, Carol. Também nesse sentido assim, de falar assim, muito do passado, né? O passado nos deixa humildes, né? Então, é a maneira assim, que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem a tendência de ficar, de certa forma, soberbo, achar que a gente é melhor, né? Mas aí a gente olha para o que a gente fez no passado e a gente fala assim, putz, eu ainda sou um pecador, né? Sei lá, vamos supor, as pessoas também
banalizam. Peraí, deixa eu formular isso aqui melhor. Enfim, pecado é pecado, não importa o que você fez no seu passado, você pode ter cometido, sei lá, assim, ato sexual fora do casamento, né? A sociedade tem assim, a tendência de banalizar muito isso. Claro, errado, pecado, não estou falando que isso daí sim deixa de ser, mas para Deus isso daí tipo, tem a mesma importância de uma simples mentirinha, né? O que as pessoas gostam de chamar de mentira branca, né? Também não deixa de ser um pecado. Então, sempre olhar assim para esse lado. É isso. Muito obrigado, Carol. E de fato, nós não devemos nos orgulhar que no passado éramos pecadores. Temos irmãos dentro do nosso meio que já foram de uma vida criminal, por exemplo, e se arrependeram. E você não os vê se orgulhando que um dia já estiveram no crime. Eles se orgulham da mudança. Eles se alegram na mudança que eles puderam ter. E assim devemos fazer da mesma maneira. Pode falar, Davi. Pegando um gancho aí, não sei se vai entrar. Eu tava escutando aqui, percebi que tá falando do passado, a questão do pecado, né? Da nossa vida antes de nos batizar. E eu achei interessante que nessa questão tem pessoas mais velhas que já passaram por muita coisa na vida e que podem ajudar os mais novos a não passarem por estes mesmos pecados. Então, por exemplo, eu vejo que o Guilherme, eu converso bastante com ele de vez em quando, assim, mas todo mundo sabe que é mais próximo. Ele é uma pessoa que sempre comenta assim o que ele pode nos agregar, nos ajudar, meio que relacionando com as coisas que ele já fez no passado. E realmente dá pra ver que é de coração, que ele realmente fala bem sério e a questão tipo é pra nos ajudar e muitas vezes a gente só ignora, a gente que é mais novo. Eu particularmente às vezes eu faço muito isso. Eu sou teimoso, eu acho que eu sei de tudo, e aí eu vou lá, quebra a cara, aí eu vou lá de novo, quebra a cara, e aí eu fico nessa. E aí eu acho importante, nós que somos jovens aqui, o Guilherme também, a gente sempre escutar os mais velhos, aqueles que têm mais sabedoria, para a gente não repetir os mesmos erros sempre, né? Então a gente não ficar nessa rotatividade, sempre continuar errando, sempre os mesmos pecados, assim, até piorar às vezes, sendo que a gente pode ser melhor. Não melhor de competição, mas melhores como pessoas, assim, sucessivamente, passar aos nossos filhos, nossos amigos, colegas, pessoas que estão ao nosso lado. Perfeito, muito obrigado, Davi. O Tenente levantou, pode falar, Tenente. Eu só queria completar mais ou menos o que a Carol falou, quando ela falou da diferença de pecados. Não existe diferença realmente. O que existe são consequências diferentes. O pecado é pecado. Deus perdoa, né? Porém, consequências, pode ser que a gente conviva com isso para o resto da vida. E pode ser que um pecado, uma mentirinha, por exemplo, pode não gerar nenhuma consequência. Mas outros pecados geram consequências mais graves até que possivelmente alguns até carregam para o resto da vida. Então, realmente não existe diferença de pecado, mas as consequências são bem diferentes. Perfeito. E as consequências são diferentes justamente porque e as pessoas banalizam pecadinho, pecadão, porque as consequências são diferentes. Se, por exemplo, roubar uma bala de uma banca, não vai ter a mesma consciência de eu, por exemplo, dar uma facada em alguém no meio da rua. São consequências completamente diferentes. De uma maneira, estarei dando prejuízo para uma pessoa, e da outra maneira, estarei tirando uma vida. Mas isso faz de algum pecado pior que o outro? Não. Os dois me levam à condenação, me afastam de Cristo, me afastam de Deus. E da mesma maneira que eu me arrependo por ter mentido, por exemplo, eu devo me arrepender se eu for afrontoso com alguém e ofender essa pessoa. Pode falar, Guilherme. Todos nós, né, temos um passado antes de Cristo e muitas vezes, né, aconselhavelmente, não devemos nos orgulhar dele, de quem éramos. Mas é interessante, às vezes, olharmos para trás e ver a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Né? Porque eu ainda não sou perfeito, mas eu já sou muito melhor de quem eu era antes. Mas tem muito a melhorar ainda. Então, eu vejo que Paulo, carregando
tanto peso que ele tinha do passado dele, era realmente um incentivo para muitas pessoas. Eu lembro que algumas pessoas que eu fui ler a Bíblia, fui estudar e tudo mais, quando eu chegava na parte do batismo, a pessoa falava, mas eu tenho muito pecado. Eu falei, mas é por isso que eu estou aqui, né, para te ensinar. Porque eu também tenho, não é porque eu estou aqui te ensinando que eu tenho menos pecado que você. Isso é outra coisa. Já ouviu a história de Paulo, meu amigo? Você acha que tem mais pecado que aquele cara lá? Olha, você tem, vamos chamar a polícia aqui para resolver, porque, né, é cadeia, meu amigo. Então, eu acho que Paulo sempre colocando isso, né, olha, mesmo eu sendo aquele serial killer à solta, eu era ruim, olha, complicado, e mesmo assim fui alcançado pela graça. Ou seja, você acha que você não vai ser alcançado? Você acha que tem alguma coisa que Deus não pode fazer, alguma coisa que Deus não pode perdoar? Olha a minha vida. Olha a vida de Paulo, quem que ele era. Né? Olha o seu passado, o meu passado. Não eram as pessoas boas. E mesmo assim, Deus teve ali a misericórdia, né? O poder de nos perdoar. E de nos transformar, e vem nos transformando. Como é falado, né? De glória em glória. Aos poucos nós vamos sendo transformados. E vamos cada vez mais refletir na imagem dele. Cada vez mais perto disso. Esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Jesus, Jesusinho é. Né? Então, nós devemos buscar esse objetivo, ser como Jesus. E logo para isso, né, precisamos aqui estar a serviço de Deus na fé, assim como Jesus estava. Perfeito. Muito obrigado, Gui. Deve levantar a mão, quer fazer algum comentário? É coisa rápida. Eu só acho interessante que também, muitas das vezes, a gente meio que naturaliza e meio que, sei lá, tipo, por exemplo, você falou, sei lá, pegar uma bala, alguma coisa assim, alguma coisa que não, a gente sabe que não é certo, mas que a gente acaba fazendo e acha que aquilo não vai agregar, tipo, não vai mudar nada e que aquele pecado que nós cometemos não tem tanto valor assim. Então, muitas vezes nós naturalizamos e normalizamos coisas que não deveriam ser normalizadas. Muitas das vezes, pequenas coisas que são, não detalhes, mas que são pequenas, que a gente analisa e fala, poxa, isso aqui não é tanto. Mas que se a gente presta atenção nisso, muda muita coisa. Então, mentiras que a gente conta às vezes, que a gente acaba até virando uma verdade, a gente nem espera. E, sei lá, todas essas coisas, mas pequenas coisas que podem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, né? E assim, grandiosas coisas e outro mais. Perfeito, muito obrigado. E nós devemos também termos a consciência de que depois que nós nos batizamos, iremos continuar pecando e devemos nos perdoar. Devemos estar dispostos a nos perdoar pelos pecados que cometemos depois de estarmos batizados, porque Deus nos perdoa. E se nós, por exemplo, quando vemos no Pai Nosso e falamos para perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, nós estamos nos ofendendo quando pecamos. Devemos estar dispostos a nos perdoarmos por essas ofensas, porque se nós não tivermos perdão nem para nós mesmos, como poderemos dizer que perdoamos o nosso próximo? Pode falar, Gui. Desculpa eu estar palestrinha hoje, mas é que eu lembrei de uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, numa pregação, onde o pregador falou que sempre devemos olhar para trás, mas não deixar de olhar para frente. Ele fala, até dá o exemplo de um carro, a ilustração era de um carro, né? O carro tem ali os retrovisores, para você ver o que está acontecendo atrás. Mas você não pode ficar olhando para trás, senão você bate quem está na frente. Por isso que a janela da frente é muito maior que os retrovisores, para não te distrair. Então, se a gente fica olhando só para trás, para quem éramos, meu amigo, a gente vai bater o carro. A gente vai entrar em depressão profunda ali. A gente não vai conseguir, sabe, dar passos à frente, porque só olhamos para trás. A gente vai para trás, vai de ré. Então, o bom é não esquecer o passado, mas continuar olhando para frente. Perfeito. Vou fazer uma última analogia com isso. Tem um livro de um filósofo russo chamado Dostoiévski. Um livro de leitura extremamente complexa. Assim falava Zaratustra. Recomendo a leitura porque é muito bom. É uma filosofia de vida, assim, é para você transformar a sua mente e poder melhorar. E eu vou parafrasear muito, porque eu não lembro a citação exata, mas é como se ele falasse para trás, nem para pegar impulso. Nós não devemos olhar para trás e falar, mas aquele pecadinho vai me ajudar para conseguir fazer isso.
Aquele pecado que estava no passado, ele permanece no passado. Ele pertence ao passado, ele está morto com o seu velho homem. Você não deve voltar atrás nisso. Você deve manter com firmeza aquilo que foi transmitido para você. A verdadeira doutrina. Você deve ter um... Desculpa. Nossa, engasguei. Uma boa consciência, você deve ter um coração puro e uma fé sem hipocrisia. Engasguei. Senhores, achei que eu ia para a glória por uns instantes. O que está no passado pertence ao passado. Agora estamos em Cristo e pertencemos a Cristo. E devemos nos apegar a isso todos os dias das nossas vidas. Alguém lê pra gente, por favor, dos versículos 18 ao 20? Eu leio. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Perfeito. Muito obrigado, Teco. No versículo 18, o aconselhamento que Paulo dá a Timóteo não se limita apenas a Timóteo. Nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos combater o bom combate. Devemos estar firmes na verdadeira doutrina para enfrentarmos os nossos pecados e ajudarmos ajudarmos outros a conhecerem a verdadeira doutrina. Dessa maneira, nós estaremos demonstrando um coração puro, longe de pecados, uma boa consciência, livre dos males do mundo. Pode falar, Mary. Quando você fala em combate, a gente tem que lembrar sempre de Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, e o versículo 12, que para mim é um dos mais importantes, porque ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades. O que nós seres humanos, fazemos é lutar contra a pessoa do meu lado. Eu quero descer o cacete da pessoa do meu lado pelo que ele fez contra mim. Você está entendendo? E aí a gente faz isso. A gente esquece. E a gente esquece que o combate é diário e até o meu último dia de respirar. Ou Cristo voltar antes. Volta logo, Jesus, por favor. Tanto é que, às vezes, quando algum irmão nosso falece, nós colocamos naquele quadro de lembrete, de lembrança da vida da pessoa: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Isso será abordado lá em 2 Timóteo. É um texto extremamente emotivo, não podemos negar, porque é muito forte a mensagem que está sendo transmitida, porém, vocês vão ter que esperar até o final de 2 Timóteo. Vocês vão ter que participar dos estudos. Sinto muito para vocês, viu? Ou estudando em casa também, né? Ou estudando em casa, sim. Então, Leiam lá, ó. A passagem está em 2 tudo. Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Ali está essa mensagem de encorajamento para nós, que Paulo deu a Timóteo, porém serve para nós também. Dessa maneira, nós demonstrando e combatendo o bom combate, mostrando para as pessoas do mundo como combater esse bom combate contra o pecado, nós estaremos demonstrando um coração puro, estaremos com boa consciência, longe dos pecados, e estaremos operando a nossa fé. Nós não teremos uma fé hipócrita. Claro, que operar a fé é o contexto de outro livro, porém, isso demonstra como a palavra de Deus é uma só. Ela se complementa. Seguindo então para o versículo 19, nós vemos que mantendo uma boa consciência e a fé, nós não iremos naufragar na fé. E isto nós não vamos nos afundar nos pecados e cair na perdição, porque estaremos caminhando com Cristo, estaremos unidos com Cristo, que está além de pecados, está além de falhas. Nele, quando estamos em Cristo, estamos perfeitos. Porém, quando pecamos, quando nos afastamos dele, então, consequentemente, somos imperfeitos.
Algum comentário? Acho que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas significa que a aula tá rendendo, eu acho. Vamos então para o versículo 20. Que por fim, vemos que aqueles blasfemadores, como Himeneu e Alexandre, aqui citados, já estão entregues a Satanás e serão devidamente castigados no tempo correto. Não cabe a nós buscarmos justiça pelas blasfêmias e injustiças de outros. O Senhor, que é juiz, ele vai julgá-los no tempo determinado, no tempo certo. Nós podemos ficar insatisfeitos com as falas, podemos ficar chateados, e é natural que vamos ficar chateados, insatisfeitos. Porém, a nossa parte é negar essa doutrina. Não é tentar levar justiça a eles. Podemos levá-los, claro, à justiça dos homens, para que a justiça dos homens seja feita, porém, a justiça de Deus não cabe a nós. Há um só Senhor que é juiz. E não sou eu, não é o Guilherme, não é o Estevão, não é nenhum de nós. É Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Sendo assim, vou pedir que um varão abençoado faça uma oração por nós, por favor. Posso orar? Por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso Senhor, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, Deus Perfeito. Em Sua presença, ó Pai, agradecemos primeiramente por mais uma oportunidade de vida, Pai. Agradecemos, o Pai, especial por mais esta aula, Pai, mais uma aula, onde estamos iniciando, Pai, o livro agora de 1 Timóteo. Graças ao Senhor, tudo tem ocorrido muito bem. Agradecemos ao Pai pelo Daniel, Pai, pelo seu esforço, sua disciplina para com a palavra. Pedimos ao Pai, continuamos pedindo que o Senhor continue abençoando, cuidando e protegendo ele, dando sabedoria para que ele possa sempre, ó Pai, se dedicar, não só ele, mas a todos nós, que nós possamos sempre nos dedicar, ó Pai, à Tua palavra, à Tua fé, o Teu amor, o Teu evangelho, que nós possamos, ó Pai, assim demonstrar com as nossas atitudes que somos, ó Pai, exemplos fiéis e vivos da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, no nosso dia a dia, para que possamos combater, ó Pai, as falsas doutrinas, ó Pai, que possamos sempre estar, Pai, bem refrescado em nossas mentes a Tua palavra. Nos ajude, nos abençoe, nos proteja no nosso dia a dia e também nos dê uma boa noite de sono. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Pessoal, não vão